Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais um episódio do nosso Give Back. E hoje a gente trouxe uma pessoa muito especial para o nosso episódio. Vocês repararam que eu tô toda de roxinho? Adivinhem quem está aqui comigo? Uma grande e maravilhosa pessoa. Seja bem-vinda, Cris. Tudo bem? Obrigada, Kate. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui conversando contigo. Cris, é uma honra ter você aqui no nosso programa, né? Pela primeira vez. Espero que venha muitas vezes aqui no nosso Give Back. E o Give Back que acontece para que as pessoas tragam um pouquinho do seu conhecimento. Deixe para as pessoas que não têm chance de assistir, de ter oportunidades, que elas consigam enxergar no Give Back um pouquinho das pessoas, o que as pessoas têm de melhor. Ai, que Né? bom. Então, a gente traz para a sociedade, para a nossa comunidade, um pouquinho do que a gente tem de conhecimento para passar para as pessoas. Bom, que bom. Então, obrigada pela oportunidade. Tomara que eu possa, então, compartilhar um pouquinho da minha vida, da minha trajetória, né? E do meu trabalho, para que as pessoas também fiquem sabendo um pouquinho mais do que acontece aqui em Caxias, né? Como está a produção cultural e artística aqui da nossa cidade, da nossa região, para que a gente sempre consiga avançar, né, na nossa área. Eu fico à inteira disposição e lisonjeada pelo convite. Cris, então fala um pouquinho para quem está nos assistindo, quem é a Cris? A Cris hoje é secretária da Cultura, pessoal, mas eu gostaria de saber quem é a Cris pessoa, da onde veio a Cris? Bom, então vamos lá, né? Eu me chamo Cristina Nora Calcanhoto, tenho 42 anos. Sou mãe do Theo, que tem quase 2, vai fazer 2 agora em março. Sou casada, sou filha da Flávia e do Luiz Carlos, meu pai é falecido. E eu sou produtora cultural, advogada e captadora de recursos. Na verdade, então, eu sou formada na área do direito, né? No qual eu atuei pouquíssimos anos da minha vida como advogada, somente fazendo isso, digamos assim. Mas, para nossa profissão, o que me ajuda muito, né? Contribui por conta das leis de incentivo, que é onde eu mais atuo, né? Eu fui bailarina, né? Faz muitos anos que eu não danço mais, mas então venho da área da dança e atuo na produção cultural e executiva de projetos voltados à arte e à cultura faz muitos anos, assim, há uns 20 anos. Claro, iniciei fazendo projetos para a área da dança e depois comecei a abrir o leque e fazer projetos em outros segmentos artísticos também. Eu tenho especialização na área de direito público, o que também contribui para o meu entendimento, né, da legislação voltada aos mecanismos de fomento municipal, estadual e federal. Tenho pós-graduação também na área de bens culturais, com ênfase em produção cultural. E tenho mestrado em turismo e hospitalidade aqui pela UX, voltado, né, com ênfase ao turismo cultural. Então, na verdade, eu uni o direito, a dança, a arte, a cultura e o turismo nos meus estudos, né? Então, tudo que eu faço hoje, o que eu venho o que eu venho fazendo, né, ao longo do tempo, se relaciona com essa temática. Eu dou alguns cursos, né, de extensão e de especialização na Universidade de Caxias do Sul. Dou também alguns cursos particulares, já participei também de editais, né, e mecanismos de fomento também voltados para a produção executiva, né? Para o ensino da produção, né? Então, também perpasso pela área de cursos, oficinas e workshops, né? E fora isso, assim, hoje estou secretária da Cultura, né? Mas em outro período estive à frente da Companhia Municipal de Dança como diretora.
durante 6 anos e também como coordenadora da escola preparatória outros 2. Então, eu bastante trabalhei no governo, né, no setor público. Eu estagiei muitos anos também em iniciativas públicas. E acho que até por isso que eu fui pegando gosto, né, desse ato pelo servir, né, por trabalhar pelo outro, assim, né, e pela comunidade. Vocês já perceberam, né, pessoal, que a Cris, ela tem um longo currículo. Eu tava olhando o currículo dela e fiquei apavorada, porque realmente tudo isso que tu falou, Cris, gera conexões, né? Tem conexões, o turismo, a cultura, a dança, a arte, né? Perfeito. Como conecta todos os pontos. Isso. E como é que pode uma pessoa do jurídico, do direito, né? Porque daí tu vai trabalhar a cultura, como secretária da cultura hoje, atualmente, tu trabalha a cultura, mas tu entende das leis, então tu vai estar olhando os editais, os fomentos, conforme a lei. Tem uma outra visão, um outro olhar, né, fazendo isso dentro de uma secretaria. Então, acredito que tu foi uma pessoa muito bem escolhida aí pro nosso prefeito, porque tu realmente, as pessoas falam muito bem da sua pessoa, né, Que amor, Cris? obrigada. Então, eu acredito que tu tá fazendo um ótimo trabalho ali na Secretaria da Cultura. Ai, que bom, obrigada, que bom saber, né? A ideia é justamente essa, né? Porque quando as pessoas pensam assim, mas uma advogada na área da cultura, né? O que eu diria que é bem importante, porque tem muito da legislação, tanto pública quanto privada, que a gente tem que entender para saber quais são os caminhos, né? E as pessoas têm que entender que essas verbas públicas que a gente se utiliza nos mecanismos de fomento, agora também, não só a lei de incentivo à cultura, o Financiarte, mas as verbas que estão vindo do governo federal, né, com a Lei Paulo Gustavo e a Política Nacional Aldir Blanc, elas precisam uma série de regramentos, porque o dinheiro público deve ser bem aplicado e, consequentemente, bem comprovado. Isso tudo, então, me ajuda a fortalecer esse sistema, né? A entender, a explicar e, por outro lado, também desburocratizar. Porque se a gente ficar só nos limites da lei, a gente não faz mais nada na área cultural, porque tem muitos serviços que são personalíssimos, né? Então, eu não consigo ter orçamentos de certas coisas, eu tenho situações um pouco diferentes do que situações normais de um processo licitatório. Então, o entendimento nos 2 âmbitos, né? No âmbito jurídico e no âmbito cultural, digamos, me ajudam a conectar essas coisas para conversar de uma forma mais reta, mais leve, mais tranquila e mais clara com a PGM do município, com a Central de Licitações, com a Secretaria de Gestão e Finanças, com a Secretaria da Receita, para que a gente consiga cada vez mais avançar, porque senão o processo todo fica travado, né? Verdade. Que não tem realmente, assim, que nem na faculdade de Direito, não tem uma cadeira ou uma área que te ensine isso. Foi algo que eu fui buscando ao longo do tempo, conectando com base nos meus estudos, né? Porque na área cultural, eu aprendi a dançar. Depois eu aprendi a fazer projetos. Depois eu aprendi a captar recursos. Mas ninguém me ensinou a parte legislativa que conversava com isso. Eu fui buscar. E a recíproca foi verdadeira, né? Em relação à área do direito, eu busco no direito o que eu preciso para o meu dia a dia, né? E para eu conseguir também explicar para os meus colegas servidores. Porque eu tenho, por exemplo, muitos colegas que não são da área do direito e precisam entender sobre as leis, os decretos e as normativas que regem essa relação. Então, também acho que facilita um pouco ali o entendimento. E por eu vir da área, a gente acaba tendo uma conversa muito aberta, sempre muito próxima aos nossos pares, aos nossos colegas. Porque hoje eu estou dentro do poder público, mas amanhã eu posso ser um deles também. Então, isso é muito bom, né? Muito saudável. Exato.
E justamente demonstra, né, um esforço conjunto, mútuo, contínuo, para que a gente consiga ser visto, né, num processo de de tantos detalhes e de tanta diversidade, né? E hoje a gente não faz nada sozinho, né, Cris? Eu Isso. sempre digo que hoje o trabalho ele tem que ter colaboração, ele tem que ter trabalho em equipe, ele tem que ser humilde, ter humildade para escutar o outro, né? Porque a E gente sempre tem o entender. que aprender e o que ensinar, né? Isso. E uma coisa que eu aprendi muito, que meu pai dizia, era assim: quando é algo teu, tipo, o celular é teu, tu cuida. Mas quando é algo do próximo, tu cuida 2 vezes mais. É isso. É E essa aí o a visão dinheiro que eu tenho com o dinheiro público, né? Que tem gente que diz assim: ah, o serviço público, os lugares públicos são terra de ninguém. Não, o cuidado tem que ser em dobro, porque ele é de todos nós, né? Pelo contrário, ele tem vários donos, né? E não nenhum. Muda a ótica, né? O ponto do observador. E é nessa relação que eu acho que a gente tem que buscar sempre uma forma mais conectada de trabalhar. Porque eu, assim, como tu bem disseste, eu também acredito no trabalho colaborativo, né? Na cocriação, no trabalho onde o público e o privado atuem juntos. Eu não acredito mais hoje em falar em iniciativas só públicas ou só privadas. Para uma cidade crescer, se desenvolver, seja na área que for, né? Especialmente na área cultural, esse trabalho ele tem que ser uníssono, ele tem que andar junto, né? Convergindo para um mesmo ponto. E quando a gente fala de cultura, né, Cris, vem ali à tona no Give Back aqui, que eu trabalho com 6 pilares, e aí daquilo que a gente está conversando, muito desses pilares vem à tona. A criatividade, a inovação, o autoconhecimento, porque tu tá falando de cultura. E quando se trabalha com cultura, tu trabalha com pessoas. E É quando isso. trabalha com pessoas, tu acaba trabalhando o autoconhecimento também. Tu acaba trazendo a criatividade dessas pessoas. Uhum. E geralmente as pessoas dizem: ah, eu não sou criativo, eu não tenho criatividade. E aí, quando tu vai conversar com a pessoa, tu vê que ela tem muita criatividade, que ela Uhum. conhece muito, mas ninguém chegou para ela e disse assim: ó, tu pode, tu consegue. Eu acho que dentro da cultura, da arte, tu tem muito disso, né, Cris? Tu ajuda muitas pessoas a se desenvolver e muitas comunidades também, né? Tem projetos lindos, né? Isso. E a gente vê aí cidades vizinhas, que nem Gramado, Porto Alegre, o quarto distrito de Porto Alegre, né? O Pacto Alegre, todas essas iniciativas que mudaram comunidades Isso. inteiras, né? E acredito que Caxias do Sul também tem esse movimento muito forte e cada vez mais, né? Mostrando que a arte é para todo mundo, né? Não é só para uma parte. E eu gostaria também de falar um pouquinho sobre a Maesa, entrando Uhum. nesse assunto, né? Como a Maesa, e eu sei que está embaixo do guarda-chuva aí da Secretaria de Cultura, como a Maesa é importante para nossa cidade, como resgata cultura e história, né? Perfeito. Então, assim, justamente, né, a gente pegar e perceber, né, na inovação, porque tem muita gente que só conecta a inovação com tecnologia. Ela é muito mais do que isso, né? E ela se relaciona muito intimamente com a criatividade. São novas formas né? Um novo olhar para aquilo. E quando tu falas em criatividade, em as pessoas potencializarem isso nelas mesmas, né? Como uma forma de não só autoestima, mas também de trazer inovação para o outro ou para o mundo, para aquela comunidade em que está inserido, né? Então, e é sob esse viés também que a gente tem um olhar para a própria Maesa, né? Então, é algo que está sendo muito cuidadoso, assim, nas comunidades, mas também para esse nosso futuro e próspero, né? Centro cultural e turístico
denominado Maesa. Hoje ele está em fase de concessão do mercado público, né? Depois que foi feito um replanejamento ali da concessão, que deixou de ser total para ser parcial. E estamos verificando viabilidade de ocupação de outros espaços. Na da cidade, uma forma tão rápida, né? Porque se trata de um bem público, um imóvel que precisa de restauro, né? Mas eu acho que assim, a gente avançando um passo de cada vez, fazendo com que as pessoas atentem para aquele lugar, né? Como um potencial locus de geração de renda, né? Empregos diretos e indiretos que vão movimentar consideravelmente a região. A gente pode pensar em muitas possibilidades, né? A Maesa ela é tão grande que equivale a aproximadamente 5 campos de futebol, salvo o melhor juízo. Então, assim, é para a gente perceber, né, do que a gente está falando, né? E para a gente entender a complexidade também disso. Então, até quando as pessoas dizem, quando que a gente vai ocupar a Maesa? Eu digo, gente, a ocupação da Maesa já começou, né? A SEMA já está lá dentro, o DIPAC há muitos anos já está lá dentro. A gente se utiliza da Maesa para confecção, por exemplo, agora dos carros da Festa da Uva, né? Que já que estamos nesse momento, né? Então, assim, temos a guarda municipal. Então, assim, já temos ocupação. E agora, o próximo passo, então, com a publicização do edital do mercado público. E depois, consequentemente, outros avanços vão acabar acontecendo. E o que nos dá muito orgulho, né? Nossa, estamos movimentando e despendendo muitos esforços por parte da Secretaria da Cultura, desde que a gestão de ocupação e uso foi destinada a nós, para que justamente outras coisas sejam possíveis, né? Dentro da legalidade. Então, assim que também possível, a gente vai tornar público, né? Mas daqui um pouco o próprio Museu do Trabalho e do Trabalhador, numa parceria com os sindicatos que já demonstraram esse interesse, vai acontecer. A área destinada à vocação artística e cultural também já tem pessoas, grupos e entidades interessadas para que isso saia do papel e comece, né, a ser mais real do que fictício. Porque as pessoas dizem, eu não sei se eu vou estar vivo, né? Não sei se vou ainda ver na minha vida alguma coisa acontecer. Eu tenho certeza que sim. Eu tenho certeza que agora as ações vão começar a avançar e se desenrolar, né? Só que todo esse processo é um processo legal, ele tem prazos, né, definidos por lei que tem que ser cumpridos, né? A gente não pode ultrapassar etapas de um procedimento comum e normal. A gente pode ir empurrando, né, essas etapas para que elas acelerem, aconteçam mais rápido. E é isso que a gente está fazendo para acontecer. Cristo trouxe um ponto muito importante, que é o pertencimento, né? E muitas vezes o povo caxiense, a comunidade, não se sente pertencido por não estar dentro ali, não tendo conhecimento. Por isso a importância de explicar para quem está nos assistindo esse processo, o que está acontecendo, né? E tu foi bem legal ali explicando qual o próximo passo, né? Mas que as pessoas, Cris, que estão nos assistindo, o que o empresário precisa hoje? O que tu precisa hoje do empresário, do artista, das instituições para apoiar cada vez mais esse projeto da Maesa? Então, fique bem à vontade, se tu tem, assim, vontade de pedir, de solicitar, porque às vezes falta o pertencimento dessas pessoas. Elas não se sentem pertencentes à Maesa. Só que a Maesa é de todos. Isso. E não só isso, né, Kátia? Que Caxias tem um seríssimo problema. Eu sou super redundante nessa fala, porque é o que eu penso. Mas que enquanto tem uma pessoa puxando alguma coisa para frente, tem outras 10 puxando para trás.
As pessoas têm que começar a perceber que tem espaço para todo mundo. É uma cidade muito grande, onde tem campo de trabalho para todo mundo, né? Eu não preciso tirar o lugar do outro, ou não preciso fazer com que aquilo que um outro tomou à frente dê errado para que outra iniciativa dê certo. Tudo pode acontecer mutuamente, né? Então, isso é uma questão. A outra é a questão dos investimentos. O que é certo é que os investimentos de dentro da Maesa não podem ser só públicos. E também não necessariamente vão ser só privados. Eles vão ser numa maior parte, num maior volume da iniciativa privada, sim. E que eles vão fazer movimentar e gerar esse recurso para se multiplicar. Então, vai gerar mais empregos, vai gerar mais movimento no entorno. Inclusão, diversidade. Perfeito. Cris? O que, consequentemente, vai se desdobrar em muitas outras possibilidades. E o que vai lá na frente impactar em outros setores. Na saúde, na segurança. O entorno vai ficar mais seguro com o movimento de pessoas. As pessoas vão ter mais lazer, mais entretenimento, vão adoecer menos. As pessoas vão ter e tem já muitas atividades voltadas à cultura e educação em conjunto, e isso impacta na formação completa das pessoas, com toda certeza. São consequências que vão se reverberando ao longo da vida, com o passar dos anos. Então, aqueles que torcem contra, ou acham que a Maesa nunca vai sair do lugar, assim como acham a festa da uva um saco porque impacta no trânsito, sabe? São pessoas que não enxergam o potencial disso para aquilo que elas estão fazendo, seja de que área for. E a partir do momento que as pessoas se apropriam, como tu bem disseste, elas começam a se sentir parte desse todo e começam a ver as coisas sob outra ótica. Então, daí começam a perceber esses impactos, né? Elas saem do afastamento, se aproximam e acabam entendendo um pouco melhor a importância disso, né? Eu acho que um pouco é cultural, a gente tem isso, mas, Cris, posso te garantir que eu transito por vários setores. E graças a Deus, de 10 anos que tá vindo aí, já tá mudando esse conceito, sabe? Eu acho que tem muita gente já olhando por um outro viés. Claro que a gente tem uma parte conservadora muito forte aqui em Caxias do Sul e na nossa região, né? Por os imigrantes italianos sofrerem muito e tal. Só que é que nem a Cris falou, gente, não precisa puxar o tapete de ninguém. Não precisa, vem e ajuda. Peça, o que tu precisa da minha ajuda? É assim que a gente cresce nosso município, nossa cidade, né? Isso. Que a gente transforma, porque a transformação começa pela nossa cultura. E eu venho ali do ecossistema de inovação muito forte, Cris. Eu comecei aí desde 2011, 2012, dentro do ecossistema de inovação, e a gente tem também muito forte isso que tu disse, tá? Porque as pessoas, os empresários, eles têm que se unir. As instituições têm que se unir. As universidades têm que se unir. E tem as hélices, né? Que a gente fala da inovação. E como impacta, e a gente vê um exemplo muito bonito disso em Florianópolis, né? Que o pessoal é muito unido na parte de ecossistema, né? Então, a gente faz parte de um ecossistema, de um todo, que cada um tem um espaçozinho. Isso. Cada um pode colocar e dar um pouquinho do que a gente tem, mas falta realmente isso. Eu acho que é o entendimento desse ecossistema, né? Então, é isso que a gente faz. Tu falaste em 10 anos, né? Mas faz, acho que até mais tempo que a gente vem mostrando, né? Para que serve, para o que veio, né? A inovação, a cultura, a arte, para que a gente consiga compor isso na cabeça das pessoas. Elas entenderem esse ecossistema, né? Essa coexistência, a cocriação, né, das
das atividades, para elas entenderem o que impacta isso. Uma coisa, né, depende da outra. E acho que sim, acho que é um processo. Concordo contigo quando fala que aqui tem pessoas muito conservadoras, o que eu não julgo, porque faz parte, né, do processo imigratório que aconteceu aqui. A Caxias tem como característica, né, a fé e o trabalho, o que é muito relevante para o que para o que Caxias é hoje, e é muito relevante para o setor artístico e cultural, porque também é da fé e do trabalho, né? É um pessoal que pulsa muita arte e cultura e que reverbera para o país inteiro. A gente exporta muitos artistas, sempre exportou, faz anos, né? Que Caxias é muito conhecida pelo seu fazer cultural aqui, tem uma Secretaria da Cultura própria há quase 30 anos, tem mecanismos de fomento muito fortalecidos que serviu de base e de modelo para outros no país. Já exportou muito músico, cineasta, bailarino, a moda aqui, né? A gastronomia é super forte, né? Tem muitas pessoas que são cria de Caxias do Sul. E isso tem total ligação com essa ânsia do e pelo trabalho, né? Eu sou uma pessoa que, se eu me deixarem, eu trabalho 20 horas por dia. É só porque, às vezes, eu preciso dormir e ficar com meu filho. Mas sabe? Então, isso nos move. E tudo bem. É uma característica daqui, mas eu não posso olhar só pro meu umbigo. Eu preciso enxergar esse todo, né? E ver que as coisas só melhoram e se potencializam se acontecerem juntas, né? E se eu não puxar o tapete do meu colega? Exato. Eu sou otimista, eu sou sonhadora, sabe? Enfim, e quando tu diz, né? Tem pessoas que dizem que não tem criatividade. Eu sou uma pessoa que frequentemente... Eu falo, gente, eu sou da gestão, eu sou do planejamento, da organização, eu não sou criativa. E não é assim, na verdade é só porque quando eu digo isso, quero me referir que eu não sou estritamente da parte artística dos projetos, né? Eu sou aquela que viabiliza ou a que bota o freio, né? Gente, isso não dá, isso pode, isso não pode. A verba pública pode isso, a verba privada pode aquilo, né? Permite aquilo. Então, mas é sempre com criatividade que a gente resolve, né? Situações adversas ou no situações dia a dia que a gente acaba se deparando e que é assim, né? A vida é assim, com novas situações diárias. Verdade, né, Cris? E eu gostaria de saber, tu como secretária, como é que tá a cultura sendo desenvolvida nos nossos bairros, nas nossas comunidades? Tem projetos que atendem nossos adolescentes, nossas crianças? Eu vejo que são 3 alas aí que a gente precisa estar enxergando diariamente, que é nossas crianças, nossos adolescentes, né? E os nossos idosos, que são 3 perfis aí que acabam impactando a nossa sociedade como um todo, né? Isso. Então, o que acontece? A gente tem, né, assim, programas já permanentes que duram, sei lá, aproximadamente 20 anos, 25, 30. Temos programas mais jovens, né, também. A gente tem um trabalho muito forte, então, assim, Caxias é voltado a todos os segmentos culturais e artísticos, né, como, por exemplo, o livro, a leitura e a literatura, a dança, a música, o teatro, o audiovisual, as artes visuais. E depois também toda uma questão de patrimônio histórico, né? Que a gente tem. Então, são, digamos, 2 vertentes bem fortes na nossa secretaria. E sim, a ampliação desses programas é algo que nos é caro. E vem como demanda, certamente, né? Mas a Secretaria da Cultura tem recursos limitados, como as outras secretarias também. E a nossa não é a saúde, não é a educação, que tem aquele limite legal estipulado pela Constituição Federal.
Então, dependendo dos governos, ela tem mais ou menos investimentos, entendem? Não tem assim, não tem uma legislação que diga, olha, vai ter 1% destinado para a cultura. É o nosso sonho, tá? Que isso aconteça. Que tenha uma pré-determinação de que 1,5% a 2% da receita do município seja destinada para a arte e a cultura. É isso, inclusive, que a gente está batalhando com a aprovação pelo marco regulatório da cultura. Então, isso vai mudar consideravelmente, né? Mas, junto a isso, a gente tem em Caxias a Lei Municipal de Incentivo à Cultura, que é uma verba que possibilita a renúncia fiscal de ISSQN e IPTU em projetos culturais aprovados por uma comissão, num montante a cerca de 3.300.000, 3.400.000. E depois também nós temos o nosso Financiarte, que sai uma vez por ano, em torno de 850 a 900 mil. É o que também estamos buscando, né? Uma ampliação. O Financiarte já chegou em determinados momentos com 2 milhões, né, de recurso. E como também já chegamos a 25, 30 mil reais. Então, junto com isso, a gente tem agora a operacionalização de outros mecanismos de fomento de verba provinda do governo federal, como, por exemplo, a Lei Paulo Gustavo, que a gente agora está no momento de pagamentos, e também agora a implementação da Política Nacional Aldir Blanc, que vai fazer com que isso potencialize muito os projetos nas comunidades. Então, porque isso é papel da secretaria. De novo, é papel do poder público junto com o privado. Exato. Ele não é só papel do poder público. E não precisa só ser da iniciativa privada. Então, a gente pode se utilizar da verba pública para que o privado possa suprir isso no bairro. Porque daí também, quem conhece, né? Quem tem a voz da comunidade pode falar sobre o que essa comunidade precisa e sabe como impactar. É um conjunto, né, Cris? É um conjunto entre o privado e o público que tem que andar junto. Perfeito. E aí, quero abrir um adendo aí e trazer para as pessoas, e acho que a Cris pode falar, que não é só a Secretaria da Cultura dizer assim, eu quero verba federal. Tem todo um trabalho, gente, tem muito trabalho. Porque se a Cris, na secretaria dela, não fazer um projeto, não levar e tal, o município não contempla. Então, né, Cris, também essa parte burocrática é muito trabalhosa. Sim, muito. Que também as pessoas não entendem. É muito trabalhosa e tem um trâmite regular que a gente tem que cumprir. Então, a gente se candidata, daí tem prazo para isso, prazo para aquilo, tem documentos que a gente tem que entregar, tem formulários que a gente tem que preencher. Às vezes, de novo, né, o servidor de carreira às vezes não tem muito conhecimento do que tem que colocar. Então, os cargos bem técnicos têm que ajudar nessa implementação, nessa alimentação de sistema, né, das informações que são bem da área artística e cultural. Então, é um somatório, né, de ações que precisam, além de ter uma fiscalização em cima disso também, né, para bem aplicação da verba pública. E fora isso também, a nossa secretaria acaba se candidatando a muitos outros editais que venham verbas, por exemplo, para o patrimônio histórico. Agora, o ano passado teve a verba do edital de co-investimento do governo do estado, que foi para o carnaval. Então, a gente também está atento a outros editais para que possam buscar, para que possam ser trazidos recursos estaduais e federais também para somar-se aos nossos, né? Além desses aí que vão para a iniciativa privada, né? Então, nossa, é um trabalhão, assim. Quem pensa, a gente sempre ri, né? Porque a gente diz, as pessoas dizem, trabalhar na Secretaria da Cultura deve ser super legal. É assim, mais leve, é light. Olha, a temática, ela chega nas pessoas para isso.
para trazer leveza, contemplação, bem-estar. Mas o nosso trabalho do dia a dia, burocrático, administrativo e de planejamento, é igual a todas as áreas e às vezes até pior, porque o nosso recurso é reduzido. Então, a gente tem que buscar muitas parcerias, né? Tem que fazer sempre a verba se multiplicar para que a gente possa cumprir o papel que a gente tem. Ainda mais no nosso município, onde a gente é muito pujante, né, Cris? O nosso povo, graças a Deus, se tu quiser em evento de segunda a segunda, tem. Isso. Em Caxias do Sul e na Serra Gaúcha. Exato. E eles demandam muito a Secretaria da Cultura. Muito, isso é uma outra situação. É bem importante tu teres trazido que a nossa secretaria não é uma secretaria que durma, né? A nossa secretaria é uma secretaria de segunda a segunda. Ela não é uma secretaria de segunda a sexta, das 8 às 17, né? Que é o horário, entre aspas, comum da prefeitura. Ela é de manhã, de tarde, de noite, de segunda a segunda. As montagens e desmontagens da Festa da Uva, por exemplo, nós estamos terminando de madrugada. Então, às vezes, assim, a gente tem equipes que saem 3 da manhã e que às 6h30, 7 já tem que estar de volta. É bem trabalhoso, assim. É muito gratificante, porque quando tu vê o impacto, de fato, na vida das pessoas, traz... Nossa, não preciso te dizer, né, a satisfação que dá. Mas que é cansativo, digamos assim, é cansativo, porque as pessoas também têm um certo limite, né? Sim. Eu sei que eu moro próximo ao Ordovás ali, e eu adoro ir no Ordovás e olho muito a agenda cultural do Ordovás e eu vejo que nos últimos anos ali tá muito movimentado. Isso. Então é legal, porque vocês divulgam a agenda, sempre tem para todos os públicos, né? Vocês tu falaste antes, exato, tu falaste antes, né, em criança, adolescente e idoso, e de fato, né, a gente tem que ter um olhar para todos, né? Não é só porque é o que eu gosto, né, ou não de fazer, o que eu gosto de contemplar, ou para nossa faixa etária, para nossa geração. Não, a gente tem que fazer ações pensando em todos os públicos, em todas as classes sociais, independente de qualquer coisa, né? Temos que contemplar a diversidade não só daqueles que vão trabalhar para a comunidade, mas também que a comunidade seja contemplada na sua completude, né? Isso. Até porque hoje nosso município ele já é multicultural, né, Cris? Antes, sim, se falava muito em imigração italiana, mas hoje, tu andando pela cidade, tu vê N culturas dentro do nosso município que precisam ser contemplados também, né? Exato. E eu sou natural de Antônio Prado, né? Então, é considerada a cidade mais italiana do país. Eu entendo italiano, fiz já um evento, tudo em italiano, lá em Antônio Prado. Então, eu vejo que também essa nossa cultura, sim, ela precisa ser mais divulgada. E aí, eu quero te trazer que uma vez eu fui na UCS e o Pazenato mostrou para nós lá, foi um passeio de universidade, quando eu estava na UCS ainda, o acervo que tem a nossa universidade da cultura italiana, né? E eu vejo que isso daria para trazer para nossas escolas. E aí vem, né, uma dica ou coisa para nossas escolas, para as nossas crianças saber como que os nono, como é que o pessoal, como é que é o italiano, como é que traz essa cultura para dentro, como é que foi trazer essa cultura, quem iniciou ela. Então, a gente viu no acervo da UCS lá que eles têm muita coisa. Desde quando ali no próprio Quinta São Luís, que tem agora, que era uma cantina. Então, tem muita história aí para ser trazida, né, Cris? Sem falar dos nossos espaços museológicos, né, que estão abertos. Então, né, nós temos o Museu Municipal, agora o Ateliê Zambelli, o Monumento ao Imigrante, o Museu da FEB, Casa de Pedra, né? Então, são muitos locais para serem visitados que contemplam parte dessa história, né? A própria UCS,
o Museu da Uva e do Vinho, que temporariamente está desativado, mas que logo vai voltar também. Então, Caxias traz essa conexão toda do passado com o presente, que agora a gente traz também no desfile da Festa da Uva, né? Porque a gente parte dos 150 anos da imigração italiana, mas traz o que Caxias é hoje, né? Que é multicultural, multiétnico, sabe? Então, a gente não pode esquecer do passado e nem negar o presente, né? A gente tem que mostrar tudo isso, né? Como Caxias se construiu para ser o que é, né? E trazendo agora para a Festa da Uva, eu tenho um carinho todo especial. E é que nem a Cris disse, é só quem vive um pouquinho da Festa da Uva, sabe? Eu tenho um filho de 17 anos. Há 17 anos atrás, eu trabalhei 8 anos dentro da prefeitura. Não sei se tu sabe, Cris. E eu ajudei, era o seu Davi Randon, na época, presidente da Festa da Uva. Eu era uma das coordenadoras, ajudava eles ali. Peguei o Palavro saindo lá, a Gladys e o Gelson. E depois foi o seu Davi, né? Eu acho que, não lembro bem se foi logo após ou mais adiante. Mas eu participei, eu sabia o que era acordar cedo e dormir muito tarde. E no outro dia tá lá, né, sorridente, olhando, comunicando. Eu brinco, né? Morta, mas feliz. Morta, mas feliz. Então, hoje eu assisto e tenho um carinho muito especial pela Festa da Uva. E acredito que quem vem de fora, quem é de fora, entende isso também, porque eles conseguem sentir nossa energia. Tem muitos amigos em São Paulo, no Rio, que me falam: como é que tá aí? Eles me chamam no WhatsApp, como é que tá aí? Qual é a sensação? Né? O que tá acontecendo? Porque eles veem os desfiles pela TV, pela internet, né? E tal, e acontecendo shows. Então, eles sentem também, mesmo não estando aqui. Imagina nós que estamos aqui, como é que a gente não vai valorizar esse povo? Porque dentro da Festa da Uva, pessoal, a festa é comunitária. Então, tem muita gente se doando sem ganhar R$1. Então, é muita voluntariado. Dentro do desfile, né, também. Cris? Tem as comunidades que se unem e fazem o seu carro, administram. Eu não sei como é que tá esse processo hoje, porque nem eu te disse, faz 17 anos que eu não saí ali do poder público. Então, pensa que já deve ter uma jornada aí, né, Cris? Eu sou uma entusiasta da Festa da Uva, né? Só vocês perceberem do jeito que eu falo, que realmente, assim, é algo em que eu acredito, que é algo aqui muito genuíno, né? Da nossa região. E eu trabalho há 7, 8 festas da uva, assim. E, de fato, assim, são muitas mãos envolvidas. Nada é feito só por uma pessoa, nem o presidente, nem o prefeito, nem os secretários. Muitas pessoas da iniciativa privada que se somam ao poder público, né? E acho que a ideia de festa comunitária é essa, né? É de todo mundo trabalhar junto por um mesmo objetivo, que é dar visibilidade para nossa cidade, é receber o turista, fazer com que a nossa economia, né, se potencialize. E fazer disso um cartão de visitas, né? E mostrar o porquê somos, né, integrantes da Serra Gaúcha, como é a nossa produção de uva, vinho, né, e espumantes. E que não é só isso também, né? Porque quando a gente fala que não é só mais o imigrante italiano, não é mais só a uva também, né? A gente tem uma produção muito vasta e diversificada também de outras frutas. A própria área da cerveja, Perfeito, né? E outras produções, exatamente. Bom, se a gente for falar, né, tudo que nos faz ser conhecidos, né, aqui em Caxias. Caxias é a capital dos CTGs, é a capital da cerveja, é a capital do X, é a capital do Bauru. Então, assim, a gente passaria uma tarde falando sobre coisas que nos fazem ser quem a gente é, né? E por isso que Caxias é assim. É a segunda maior cidade do estado e é, de fato,
conhecida em todo o país. Tem uma companhia municipal de dança num país em que só tem 17 companhias, uma tá aqui. Tem uma orquestra municipal de sopros, né? Que contempla 40 músicos e que existe aqui há muitos anos. Tem uma produção cultural latente, como falado anteriormente, em que exporta muitos artistas, né? Então, temos muitos motivos de orgulho. Sem falar, gente, eu tava me segurando, mas sem falar naquilo que todo mundo conhece, né? Que é a produção metal mecânica daqui, né? Então, quem não compra da Randon, da Marco Polo, da Eberle, da Fras-le, etc, né? Das empresas que existem e mesmo as que já deixaram de existir, né? Todo o nosso país e muitos lugares do mundo compram coisas nossas, né? E tem suas filiais fora daqui também. Eu digo que os nossos empresários, eles deixam muitos legados, né? Seja eles na agricultura, na arte, no desenvolvimento. No futebol, né? No próprio Por que futebol. a gente, às vezes, eu sou papo, né? Mas o cara, às vezes a gente se depara com Grenás torcendo pro Juventude. Gente, é por Caxias. É o status de ter a cidade na Série A, né? Isso impacta diretamente em nós, né? Então, essa história da gente torcer sempre pro Caxias, pro Ju subirem, né? Estarem bem posicionados, ganharem campeonatos, é sobre isso. É sobre uma cultura, sobre deixar um legado, né, Cris? Perfeito. Porque, falando um pouco que é esse nosso autoconhecimento, é essa nossa missão, né? Eu acho que se todo mundo souber o que eu tô fazendo aqui, por que eu acordo de manhã, por que eu levanto, por que eu tenho energia para ir trabalhar, e o que eu faço, isso impacta outras gerações, vai deixar um legado para alguém, ou eu só tô indo empurrando com a barriga, né? Eu acho que é sobre isso, né, Cris, o nosso trabalho, não sei se tu concorda, porque eu criei o Give Back justamente para cutucar e trazer para as pessoas uma nova visão, que hoje a gente não pode mais pensar só no nosso umbigo, que nem a gente estava falando. A gente precisa contemplar todos e compartilhar, né? Devolver, né? Entregar, servir. É o que eu sempre faço, o que eu sempre falo e como eu atuo principalmente ali no serviço público, né? Porque eu tô ali trabalhando, né? Isso digo para os meus colegas, eu não tô trabalhando para mim e nem para o meu outro colega. Eu tô trabalhando para um público, para um coletivo. Então, vem muito com isso, né? Essa entrega. O que nós estamos entregando é o que as pessoas estão precisando, é o que elas querem. Não posso guardar só para mim o que eu acho ou o que tem de melhor. Eu tenho que distribuir, né? Eu tenho que compartilhar. Eu acredito que o gestor público, ele tem que estar sempre em constante escuta. E ele não pode ficar só sentado numa secretaria, ele tem que sair para fora e escutar as pessoas, né? Isso. E eu também acredito que sempre tem que ter muita técnica, que o CC, o funcionário público, ele não pode ser só aquele funcionário, por isso que eu falei do teu currículo também, Cris, porque a gente precisa da parte de gestão, a parte técnica, para que as coisas avancem. Isso. Eu posso ser a melhor pessoa do mundo, mas se eu não tenho conhecimento, eu até não é que tu tenha que ter conhecimento, mas se tu não busca o conhecimento, porque de repente, sim, tu tem uma oportunidade de entrar numa secretaria, de entrar no poder público e não ter todas as competências e habilidades que aquela cadeira precisa. Mas se tu tem a vontade, a atitude e querer buscar o conhecimento hoje tem de sobra. É só ter a vontade e a atitude de buscar e fazer acontecer, né, Cris? Isso. Na verdade, então, é bem isso que a gente fala da relação, né, dos CCs com os servidores. Porque, às vezes, existe um ranço, né, de algumas pessoas com essa história dos CCs, né, dos cargos comissionados. Porém, a importância dos cargos comissionados é em função da
técnica de algumas pessoas, exatamente isso. Porque o servidor público de carreira, ele pode ser de diversas áreas. E às vezes ele é um servidor que ou ele não tem formação, ou ele até tem, mas ele tem uma formação, por exemplo, na área da saúde e trabalha como agente administrativo na área da cultura. Então, eu não posso exigir que ele saiba sobre a área da cultura, né? Porque o cargo, as atribuições do cargo eram umas e que não exigiam formação em determinada área. E os cargos técnicos, então, vêm a suprir essa falta, né? Essa necessidade de ter uma diretriz bem focada, porque senão o trabalho começa a ficar turbulento e demorado, porque daí não são pessoas da área que sabem os caminhos, né? Então, eu sou uma defensora dos servidores de carreira, em primeiro lugar, e pelos seus direitos, mas também uma defensora do estímulo e da existência de determinados cargos em comissão, cargos comissionados, né? Antigo cargo de confiança, o CC, né? Que chama. Por conta disso, porque é um trabalho que ele anda em conjunto, em paralelo, né? O servidor de carreira com aquele que traz as condições técnicas para aquilo, né? Certo, Cris. E aí, falando um pouquinho dos projetos, né? Ali da Link, da Financiarte, como é que tá esse movimento hoje dentro da secretaria? O que o pessoal que está acompanhando os editais, eu sei que tu é muito técnica, né? E habilidosa nessa área. Gostaria que tu explicasse um pouquinho para o pessoal que está nos assistindo, para eles ficarem atentos nos editais, como é que vai funcionar, como é que está sendo o planejamento da secretaria nesse sentido. Então, a Lei Municipal de Incentivo à Cultura, a LIC, né? Ela não tem um edital que seja publicizado, ela é uma lei contínua, né? Então, sempre que possível, as pessoas podem protocolar projetos. E esse sim trabalha com a renúncia fiscal, ou de SSQN ou de IPTU. Então, basta aprovar o projeto na lei municipal e depois captar recursos nas empresas que desejarem fazer essa renúncia. O Financiarte, sim, tem um período específico, né, que sai o edital, que normalmente é meados de junho. Então, ele já está em fase de elaboração, né, para poder ser liberado e publicizado. E os editais da Paulo Gustavo está sendo pago agora e os da Política Nacional Aldir Blanc, então, devem ser lançados em maio, junho também, depois de feitas as escutas ativas que vão começar agora neste mês. Então, a legislação ainda não aprovou, não liberou, né, a regulamentação, né, por parte do governo federal, o que deve sair nos próximos dias. E o que a gente vai, então, fazer é seguir essas instruções, começando por escutar a comunidade via Conselho Municipal de Política Cultural e escutas ativas públicas, presenciais e online, para ver o que as pessoas querem nesses editais. Porque essa Política Nacional Aldir Blanc é um mecanismo que trará aproximadamente 3 milhões e pouco, 3 milhões, durante 5 anos aqui para Caxias. Que boa notícia, Cris. E isso, na verdade, é para todos os municípios do país, né? Mas o montante, que é proporcional ao número de habitantes daqui, é 3 milhões e uns Legal. Cris, e para quem não conhece esses projetos, mas que iniciou agora um processo artístico, alguma coisa, quem pode participar desses projetos? Quem contempla esses projetos? Isso, sim. Na verdade, todo mundo pode participar, né? Todo e qualquer processo seletivo requer passar por uma comissão que avalia. Então, precisa ter boas ideias, precisa ter uma boa organização, ter currículo na área. Às vezes, nem tanto um currículo comprovado, mas uma militância e atuação na área, para que se possa ter um parâmetro de que são pessoas que trabalham com isso, né?
Porque senão também serviria como quase que uma distribuição de verba para quem quisesse, né? Então, a ideia é fomentar a cadeia produtiva e potencializar a rede de trabalhadores e profissionais da arte e da cultura mesmo, né? Então, é justamente isso, assim, é formatar de uma forma séria e com boas ideias, com criatividade, as propostas para que tenham multiplicação e resíduos, né, aqui na cidade. Que a gente sempre pensa assim, né, o que esse projeto vai deixar, né? Qual o papel transformador que ele tem? Como que ele reverbera na comunidade? Seja pela leitura e literatura, seja pela dança, seja pela música, seja pelas artes visuais, seja na educação patrimonial, né? Sim. Para que ele veio e para onde que ele vai, né? E qual a transformação? É bem isso que tu falou, né, Cris? Como é que eu pego esse dinheiro e faço ele modificar vidas, né? Eu faço ele Isso. transformar em deixar algo para Exatamente. a comunidade, né? Eu acho que é nesse sentido que a gente sempre tem que pensar quando a gente fala em projetos, né? De que forma vai impactar mais pessoas esse Isso. projeto. Isso aí. Cris, então, ó, a gente já tá chegando no nosso finalzinho aí. Não sei se tu tem mais algum tema que tu queira abordar, que tu queira falar. O espaço aqui tá aberto. E eu queria que tu deixasse uma mensagem pro pessoal que tá nos assistindo, né? Uma mensagem do que tu gostaria que as pessoas sentissem quem tá nos assistindo. Bom, então, eu gostaria que todo mundo tivesse esse amor pela arte, pela cultura, que é como eu levo a minha vida, né? Mas por esse caminho que eu peço, assim, que as pessoas cada vez mais vivam isso. Porque é só contemplando certas atividades, né? É que as pessoas acabam por entender o que elas impactam e significam na vida das pessoas e na vida em comunidade, né? Seja ela nos bairros, no meio rural, nos distritos e aqui também no centro, né? Qual é essa... o que motiva, né, isso tudo e o que deixa de resíduo para uma sociedade, para a formação completa do cidadão, para a transformação de um lugar, para que se tenha mais saúde e segurança. Então, e é com base nisso, né, que a gente começa a entender a importância dos investimentos públicos e privados nessa área, né, para que aquele papo de que é um dinheiro gasto, né, se transforme em dinheiro realmente investido, né? Então, a gente quer sempre que a área artística e cultural seja reconhecida, seja valorizada, porque a gente, eu particularmente, né, acredito no poder transformador da vida dos cidadãos a partir disso, seja pelo lazer, pela uma maior convivência entre as pessoas, uma maior aproximação, mas por momentos mais leves, mais coloridos, né? E que trazem junto com isso esse bem-estar comum, onde a vida não é só o trabalho, né? Aquela coisa que falam aqui em Caxias, né? Que a pessoa vai do trabalho para casa, da casa para o trabalho, do trabalho para casa, da casa para o trabalho. É também ter momentos aprazíveis, né? Junto com isso, que é o que faz a vida valer a pena. Então, eu agradeço por estar aqui contigo hoje, com todos vocês, e convido também para prestigiarem a Festa da Uva, né, que está acontecendo e que ocorre de 2 em 2 anos aqui na cidade de Caxias do Sul, intercalada com a Festa das Colheitas, que sempre traz muita música, dança e teatro aqui para a cidade. Cris, e para quem está nos assistindo, onde que eu encontro a Cris? Deixa tuas redes sociais aí. Isso. Então, no Instagram eu sou Cris Calcanhoto,
No Facebook é Cristina Nora Calcanhoto. E hoje, grande parte do meu tempo, vocês me encontram mesmo na Secretaria da Cultura, na Estação Férrea ou na Rua Sinimbu durante os desfiles da Festa da Uva. Então, pessoal, para quem quer tomar um café com a Cris, para quem quer conhecer mais a Cris como pessoa, por favor, a Cris está aberta lá na secretaria, de segunda a segunda, quase, né? Verdade, eu vou estar esperando vocês. Para tomar um café com vocês lá. Então, pessoal, quero agradecer a Cris, gratidão, Cris, foi uma honra ter você aqui, conhecer um pouquinho mais dessa pessoa. E dizer para o pessoal, então, curtir, compartilhar, comentar, deixar seu feedback aí do nosso episódio do Give Back, né? Seguir nossas redes sociais, @podcastgiveback, give/back no YouTube, né? Tocar no sininho lá e acompanhar nossos episódios. Tenham todos um ótimo dia.